Quando Moisés recebeu a lei de Deus no Monte Sinai, dentro dessa lei existiam leis específicas. Existiam leis que falavam sobre os escravos. Essa lei, de uma certa forma, protegia os escravos. Havia lei que falava sobre saúde. Havia até a lei que falava sobre circuncisão. Então, muitas dessas leis elas não existem mais. Na lei de circuncisão, ali no livro de Coríntios, em 1 Coríntios 7, capítulo 19, ali diz assim: a circuncisão nada é, e também incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então a circuncisão ela não existe mais. Mesmo porque quando o evangelho foi pregado para os gentios, ali fica bem claro que não haveria mais necessidade de circuncisão. E também existe a lei dos 10 mandamentos. Agora, em relação aos 10 mandamentos, essa lei ela prevalece até os nossos dias. Porque Deus ele teve ali um cuidado especial em relação aos 10 mandamentos. Primeiro que os 10 mandamentos, ele foi falado por Deus. Se a gente ver ali Êxodo capítulo 19, ali capítulo 20, a gente ali chega a uma conclusão de que Deus falou os 10 mandamentos diretamente com o povo. Então, quando Deus terminou de falar os 10 mandamentos, então o povo não suportou mais a voz de Deus. Aí Deus falou com Moisés, e Moisés escreveu os outros mandamentos, a outra lei, em um livro. A outra lei diferente dos 10 mandamentos foi escrita em um livro, sendo que os 10 mandamentos foram escritos em pedras e 2 tábuas de pedra. Um outro ponto importante foi porque Deus mandou colocar os mandamentos dentro da Arca da Aliança, sendo que os outros mandamentos foram colocados ao lado da arca. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 26. Fala que Moisés escreveu as leis em um livro e colocou ao lado da arca, enquanto os 10 mandamentos foram colocados dentro da arca. Então Deus teve sempre esse cuidado com relação aos 10 mandamentos. Outro ponto importante também, que os 10 mandamentos foram escritos por Deus. A Bíblia fala que foi escrito pelo dedo de Deus, Êxodo 31, verso 18. Então essa é uma forma de dizer que Deus mesmo fez questão de escrever os 10 mandamentos. E quando perguntaram a Jesus em relação à lei, então perguntaram a Jesus qual o grande mandamento da lei. Então Jesus disse, o grande mandamento da lei é esse: amará a Deus sobre todas as coisas, ou de todo o seu coração, de toda a sua alma, e amará o próximo como a ti mesmo. Então Jesus fala que desse mandamento depende toda a lei e os profetas. Tem Mateus 22, 34 e o verso 40. Então, quando Jesus fala que desse mandamento depende toda a lei e os profetas, porque esse mandamento é a estrutura da lei. Ele é o alicerce da lei. Então não se pode, de forma nenhuma, destruir esses mandamentos, porque ele é um alicerce da lei, porque através dessa lei, Jesus fala, dessa lei depende toda a lei e os profetas. Jesus fala também, eu não vim revogar a lei nem os profetas, em Mateus capítulo 5, ali parte do verso 17. Jesus fala, mas eu vim cumprir. Jesus fala também, enquanto o céu e a terra não passa, nada passará da lei, nem um tio passará da lei. E é óbvio que o céu e a terra não passam ainda. Isso significa que essa lei ela prevalece até os nossos dias. E quando Jesus fala sobre o grande mandamento, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e o próximo a ti mesmo, Jesus está falando ali dos 10 mandamentos. Então Jesus não está transformando os mandamentos em 2, ele está resumindo os 10 mandamentos. Porque, na verdade, os 10 mandamentos se consistem nisso. Amar a Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. Porque os mandamentos foram resumidos em 2 partes, por isso que ele foi escrito em 2 tábuas. Então, os primeiros 4 mandamentos representam o nosso amor a Deus, nosso relacionamento com Deus. E os outros mandamentos representam o nosso relacionamento com o próximo. Então a gente observa que os mandamentos são vertical e horizontal.
Então, alguns acreditam que a morte de Jesus na cruz representa isso também. Porque Jesus nos levou até a Deus. E também Jesus ele pregou o amor ao próximo. Jesus pregou o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, essa é a missão de Jesus aqui nessa terra. Então, os 10 mandamentos, ele está em vigor até os nossos dias, porque depende dele toda a lei. Então, essa é a estrutura de toda a lei de Deus. Agora, o que acontece é que quem aboliu a lei de Deus é o próprio homem. Porque quando o homem ele esquece os mandamentos de Deus, ele acaba abolindo os mandamentos de Deus. Então, quando fala que a lei foi abolida, ela foi abolida sim pelo homem, mas não por Deus. Então, Deus não aboliu a sua lei. Mas, pelo contrário, a vinda de Jesus confirmou a lei de Deus. A vinda de Jesus mostrou a importância da lei de Deus. Agora, quando o homem despreza a lei de Deus, ele está desprezando também o próprio Jesus. Porque Jesus ele é o cumprimento da lei. Então, quando você aceita Jesus, você aceita o plano de Deus, o plano da salvação. E, obviamente, que dentro do plano da salvação está também guardar os mandamentos de Deus. É como o apóstolo Paulo diz. Então, a circuncisão nada é, e nem circuncisão, mas sim guardar os mandamentos de Deus.